Boa tarde, alunos do nono ano do Colégio Atual. Professor Manuel Messias, começando um novo assunto, equação do segundo grau. Um assunto que é necessário prestar atenção, principalmente nos detalhes dos sinais, não querer atropelar a sequência, certo? Então, vamos lá. Equação do segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Agora o a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, eu multiplico a vezes x ao quadrado e o resultado vai ser zero. Então vai se transformar numa equação de primeiro grau, certo? A letra x ela é a incógnita e as letras a, b e c são os coeficientes, certo? Somente o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque a gente pode ter uma equação quadrada do tipo ax ao quadrado mais c, ou ax ao quadrado mais b, certo? Então, vamos lá. O que são os coeficientes? Os coeficientes, eu já expliquei a vocês, que são as partes numéricas. O a é o coeficiente quadrático, o b é o coeficiente linear e o c é o coeficiente constante. O x ele é a variável, certo? Então, o a nunca pode ser zero para ser uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Quando é que ela é completa? Se nenhum dos coeficientes for zero. Se o a for zero, não é uma equação de segundo grau. Se o b for zero, ou se o b for zero, já não é uma equação completa. É uma equação incompleta, mas continua sendo uma equação de segundo grau, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se todos os coeficientes, o a, o b e o c, não forem nulos, não forem zero, é uma equação completa. Mas se por acaso o b ou o c for zero, ela é uma equação incompleta, certo? Eu já expliquei a vocês por que o a não pode ser zero, que 0 vezes x ao quadrado vai ser zero e não pode. Então vamos lá. O que é o discriminante? O discriminante é o delta. E o que é que o delta faz? O delta demonstra as raízes da equação. Uma equação do segundo grau, ela pode ter uma ou duas raízes, certo? Então, qual é a fórmula para encontrar o discriminante? A fórmula é b ao quadrado menos 4ac. O discriminante, como eu expliquei, ele vem sob a forma de delta, que é uma letra grega, e a fórmula é b ao quadrado menos 4ac, certo? Um detalhe que eu tenho que explicar a vocês: o jogo de sinal é muito importante mesmo, certo? Vamos descobrir quais são os coeficientes. Quando o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele for menor do que zero, indica que a equação não tem raiz real, não existem raízes reais. Se o delta for igual ao zero, indica que tem uma raiz real. E se o delta for maior do que zero, indica que a equação tem duas raízes reais, certo? Como é que eu encontro o delta? B ao quadrado menos 4ac. Agora vamos ver aqui, como é que eu vou encontrar, vou identificar as raízes? Eu só tenho
uma forma de identificar essas raízes. Mentira, eu tenho duas formas. Eu estou ensinando vocês a primeira, que é a mais importante, que é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara era um matemático índio, e através da fórmula de Bhaskara, a gente vai utilizar aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, certo? Isso aqui, ó, eu sei que parece complicado, mas vamos tentar aqui umas 2 ou 3 aulas para entender isso, que é muito importante, certo? Então, vamos lá, ó. Ó, nós temos 3 passos para resolver uma equação de segundo grau. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar o valor de cada coeficiente. Quais são os coeficientes? Eu já expliquei a vocês que coeficiente é a parte numérica. E estou falando novamente que tem que se prestar muita atenção ao sinal desses números. O coeficiente é a parte numérica. É onde está o A, o B e o C, certo? No início dos vídeos, eu vou passar aqui para vocês verem. Ó, equação do segundo grau é essa equação que tem essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, é muito importante que nós identifiquemos quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos lá. Primeiro passo, identificar cada coeficiente. Qual é o segundo passo? Encontrar o valor de delta. E quem é delta? B ao quadrado menos 4ac, certo? Depois que identificamos isso, a gente vai encontrar o valor de x na equação. Eu fiz aqui 2 exemplos de equações para tentar explicar a vocês. Se tiver paciência, não pode pular esses passos. É um assunto novo, tem que fazer com calma e prestando atenção, principalmente aos sinais. Os sinais são muito importantes. Se mudar um sinal desse, não consegue acertar a equação, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Nessa equação, x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Qual é o primeiro passo? Identificar os coeficientes. Quem é A? Olha, a gente sabe que quando não tem nada à frente da variável, é 1, porque 1 vezes qualquer número é o número. Então, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Então, quem é aqui o coeficiente de x ao quadrado? O coeficiente de A. O coeficiente de A é 1, certo? E aqui, ó, quem é o coeficiente de x? X, que é B. A ao quadrado, bx e c. Quem é o coeficiente de x? Menos 8. Muita atenção nisso. Não é 8, é menos 8, certo? E quem é o coeficiente constante, que é o c? Mais 7. Aqui, ó. Eu não preciso colocar o sinal, mas se fosse menos 7, eu teria que colocar. Então, o que é muito importante, identificar os coeficientes e prestar muita atenção ao sinal, certo? Depois que nós identificamos o coeficiente, os coeficientes, a gente vai encontrar o valor de delta. Ó, delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Quem é b? B é menos 8, tá vendo? B é menos 8. Então, b ao quadrado, ele é menos 8 ao quadrado. Quem é menos 8 ao quadrado? Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8.
e qualquer número ao quadrado ele fica positivo. Menos vezes menos dá mais. 8 vezes 8 dá 64. Pronto, encontramos o b ao quadrado. Só que a fórmula não é só b ao quadrado. A fórmula para encontrar o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. 4 está dentro da fórmula, né? Então, a gente precisa de saber quem é A e quem é C. Lá, ó, o A é 1 e o C são 7. Vamos lá? Menos 4 vezes 1 são 4 e 4 vezes 7 são 28. Certo? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. 64 menos 28. Para, e presta atenção, faz a conta, que delta é 36. Então, o segundo passo, encontrar delta. Já encontramos quem é delta. Vamos partir para o terceiro passo. Ó, o terceiro passo é encontrar o valor de x na equação. X, como a gente viu lá, ó, ele pode não ter raiz se for menor do que zero, se o delta for menor do que zero. Ter uma raiz se o delta for igual a zero, ou ter duas raízes se o delta for maior do que zero, certo? Então, eu agora vou usar a fórmula de Bhaskara. Quem é Bhaskara? A fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é b? Estão lembrados de quem é b? Menos 8. Então, ó, menos b menos 8. A grande dificuldade dos alunos é que eles não prestam atenção nesse detalhe de sinais. Menos b, menos, e quem é b? Menos 8, certo? E mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 36. Por isso que é muito importante se atentar a esses detalhes. Ó, pegar o primeiro passo, ver quem é o coeficiente de cada termo. Segundo passo, extrair o valor de delta. E terceiro passo, aplicar na raiz, prestando muita atenção aos sinais. Então, vamos lá, ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta, que no caso é 36, sobre 2 vezes a. Ó, quem é A? Quem é A é 1, B menos 8 e C 7. Certo? Então, vamos lá. Ó. Menos 8, menos com menos vezes menos, dá mais. Certo? Agora aqui, ó, como o delta é maior do que zero, é 36, nós vamos ter duas raízes, certo? x1, raiz 1 e raiz segunda. Vamos lá? Então, ó, menos b, que é menos 8, menos com menos, dá mais, então dá 8. Quem é a raiz de 36? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 36? São 6, ó. 6 vezes 6, 36. Mais e menos, 6. Quem é A? A é 1. 2 vezes 1 são 2. Agora a gente vai aqui, ó, vai encontrar a primeira raiz. Quanto é 8 mais 6? 8 mais 6, eles são 14. 14 dividido por 2. Quanto é 14 dividido por 2? Ó, 2 é porque 2 vezes A, e o A é 1. Quanto é 14 dividido por 2? Dá 7. Então, a primeira raiz dessa equação, que é somando B mais o discriminante, é 7. E qual é a segunda raiz? A segunda é 8 menos 6. Quanto dá 8 menos 6? 8 menos 6 são 2. Certo?
E 2 dividido por 2 dá 1, certo? Esse 1 aqui, ó, desconsidera. Deve ter sido erro de digitação. Viu? 8 menos 6 são 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 2, esse 2 aqui era para estar dividindo aqui, que dá 1. Desculpem aí. Vamos para o outro slide. Aqui foi o primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Ó. 3 vezes x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Identificar quem é A. O discriminante, o coeficiente de x ao quadrado. Quem é A é 3. Quem é x? Ou quem é B? Bx. Quem é B? Menos 7. Prestando atenção ao sinal que está à frente. B é menos 7. Quem é C? Que é o coeficiente constante. 2. Identificamos os coeficientes. Agora vamos usá-los para fazer delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Ó. B menos 7 ao quadrado menos 4ac. Isso é fórmula. Quem é A? 3. Quem é C? 2. Menos 4 vezes 3 vezes 2. Quem é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado são 49. 7 ao quadrado são menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá igual a 49. Menos 4 vezes 3, que é A, são 12, vezes 2, 24. E quanto é 49 menos 24? 49 menos 24 são 25. Qual é o valor do discriminante? 25. O valor de delta é 20, são 25. E agora temos que encontrar os valores de x na equação. Ó, qual é a equação? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós vimos que delta, a raiz de delta é 25. Então, pronto. Se nós temos aqui, ó, o discriminante delta 25, vamos botar delta da 25, ele é maior do que 0, então tem duas raízes. Então, vamos lá, ó. Eu tenho x, que é menos b. E quem é b? Vamos olhar quem é b. B é menos 7, ó. B é menos 7. Então, menos 7. Lembrando de novo, temos que prestar atenção aos sinais. Menos b, quem é b? Menos 7. Mais ou menos a raiz de 25 sobre 2a. E quem é a? A é 3. Então, vamos lá? Menos com menos dá mais. Fica mais 7 aqui, ó. Mais ou menos a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25 são 5, ó. 5 vezes 5 dá 25. Então, o que acontece aqui, ó? Sobre 2 vezes A, que são 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. Então, vamos lá? Vamos tirar a primeira raiz. Mais 7 com mais 5 são 12, ou mais 12. E 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 dá 2, ó. 2 vezes 6, 12. E vamos lá para a segunda raiz, ó. Primeiro a gente fez 7 mais 5, e agora vamos 7 menos 5. Quanto é 7 menos 5? A segunda raiz. 7 menos 5 são 2. 2 dividido por 6. Eu posso simplificar 2 dividido
6, dividindo 2 por 2, que dá 1, e 6 por 2, que dá 3. Ó, pessoal, esse assunto, quando a gente pega de primeira vez, ele não é um assunto fácil. É um assunto que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente aos sinais, certo? A fórmula não há necessidade de vocês decorarem. A fórmula vai estar à disposição sempre, mas tem que saber utilizar a fórmula. E para utilizar bem a fórmula, tem que saber como são os sinais, tá certo? Obrigado, boa tarde, tudo de bom para vocês.